Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para o nosso encontro com o Catecismo. Estamos na segunda parte do Catecismo e hoje a 13ª aula, né, Emily? Hoje temos aqui como assistente a Emily, que está ali sorrindo, quase morrendo de rir atrás da câmera, gente. Vocês veem um negócio desse. Vocês estão vendo um ambiente diferente, está sendo gravado. Essa quarta-feira é quarta-feira de cinza, tem as missas, né? Mas a gente não vai deixar de postar, tá bom para vocês? Então iniciamos rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tudo bem, queridos e amados irmãos, estamos iniciando o nosso 13º encontro da segunda parte do Catecismo. Estamos falando dessa parte do sacramento da Eucaristia, da celebração da Santa Missa, né? Estamos no número 1356, né? Que fala o sacrifício sacramental, ação de graças, memorial e presença. Então já isso faz referência à Santíssima Trindade. A ação de graças faz referência ao Pai, o memorial, né, sacrificar o sacrifício do Filho, e a presença faz referência ao Espírito Santo que traz presente. Então hoje a gente vai tentar ver pelo menos essas duas primeiras partes, a ação de graça e o memorial sacrificial, né, que aqui o Catecismo diz. Né? A terceira, se a gente não conseguir, deixa para a última, né, porque essas são coisas bem importantes. Então a gente vai devagar. Tá ok? Então vamos ler alguma coisa aqui no Catecismo já de início para nos ajudar. Já falei que aqui agora a missa faz referência à Santíssima Trindade. Né? Aqui o Catecismo menciona essas 3 ações: ação de graça, Pai, memorial, Filho e a presença do Espírito Santo. Então o Catecismo diz assim: se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens sob uma forma que em sua substância não sofreu alteração, através da grande diversidade dos tempos e das liturgias, é porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera de sua paixão. Faz referência, citação de Coríntios aqui 11, fazer isto em memória de mim. Lembramos que a gente viu a estrutura da missa, a estrutura fundamental da missa, que basicamente é a mesma, né? Desde o início, a liturgia da palavra, a oração eucarística, né? Então agora vamos entrar um pouquinho nessa situação aqui, ó. Lembrar daquelas palavras de memória, né? Que nós já vimos, né? No número 1557, o Catecismo diz assim: cumprimos esta ordem do Senhor celebrando o memorial de seu sacrifício. Recordemos o que é memorial. Do hebraico, a palavra zikaron, que é trazer presente, né, aquilo. A anamnese lá do grego, que quer dizer tirar do esquecimento. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons da sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo se tornaram o corpo e o sangue de Cristo, o qual assim se torna real e misteriosamente presente. Então aqui agora o Catecismo fala da ação trinitária, que a gente já falou, né? Por isso temos de considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo, de seu corpo. A gente vai entender como é que é esse sacrifício, não é outro sacrifício, é aquele mesmo lá, mas já vemos isso. E presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Esses 3 próximos números,
o catecismo fala dessa ação de graça e louvor ao Pai. Vou deixar que vocês leiam em casa, né? Já que todo mundo é alfabetizado, né, Emily? Eu vou só dar uma geralzinha aqui, falando alguma coisa sobre isso aqui para vocês, né? Então, ação de graças e louvor ao Pai. Essa ação de graças que a gente já falou um pouquinho antes também sobre a ação de graças, que é um reconhecimento da grandeza de Deus, Deus que é tudo e nós que não somos nada. Reconhecemos que Deus criou todos os entes, ou seja, todos os seres. E ao criar, isso é importante, ao criar não houve acréscimo no ser, quer dizer, no ser por excelência, que é Deus. Quando Deus cria, não há acréscimo e nem decréscimo. Deus permanece mesma coisa. Vamos tentar entender isso aqui. Se nós, por exemplo, se nós desaparecêssemos, não haveria um empobrecimento, por exemplo, no ser de Deus. Entendeu? Assim como o nosso aparecimento, nossa existência, não enriquece. Deus não muda. Não é que Deus tirou um pedaço dele. Não, não é isso, né? Por isso que nós reconhecemos o quê? Que nós, em relação a Deus, não somos nada. Mesmo sendo nada, Deus nos ama. Quer ver um outro exemplo, para ficar mais claro, talvez? Às vezes os meus exemplos ajudam e às vezes eles atrapalham, né? Então, se não ajuda, fica com o catecismo e fica por isso mesmo. Sabe quando fala, por exemplo, da inteligência de Deus? Deus é a inteligência infinita. Ao nos criar e dar-nos a inteligência, não altera em nada a inteligência de Deus. Nem aumenta e nem diminui, né? Se nós deixamos de existir, Deus continua a mesma coisa, a sua inteligência. Assim é quando funciona com a sabedoria. Deus é sabedoria infinita. Nós participamos dessa sabedoria, mas se a gente deixa de existir, não diminui a sabedoria de Deus. Outro exemplo, aí os exemplos aqui podem se sucederem, né? Deus é amor eterno. Nós somos criados e participamos desse amor. Se a gente deixa de existir ou deixa de amar, não diminui e nem aumenta, né, esse amor de Deus, porque ele é completo, né? Acho que deu para entender. Por isso, quando a gente fala ação de graças, a gente está reconhecendo tudo isso, que Deus é tudo e nós não somos nada. Nós, por mais que a gente quisesse, a gente não acrescenta nada em Deus. Mas quando a gente o louva, tem um prefácio 4 do tempo comum, na oração eucarística, que diz, né? Nosso louvor não acrescenta nada, nossa ação de graça a Deus. Mas esse reconhecimento nos aproxima dele, né? Mas ele não muda, continua sendo Deus sem mudança, né? Por isso o que resta para a gente é agradecer essa ação de graça. E a ação de graça é reconhecer que Deus é grande, essa grandeza de Deus. Por isso, e diante dele nós não somos nada, nada. Um grãozinho de areia frente ao universo. Nós somos. E aí que está o mistério do amor, né? Porque mesmo Deus sendo infinitamente grande, olha para esse grãozinho de areia que está aqui na frente dele e diz que ama e reconhece como filho. É um absurdo, né? Por isso que a gente tem. O que resta para a gente? Agradecer. Obrigado, Senhor, por isso, porque não mereço. Tá bom, né? Então vamos passar por outro ponto, que é, né, o segundo, o memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a igreja. Isso aqui a gente precisa gastar um tempinho maior, né? Então eu vou fazer uma introdução, depois eu leio algumas partes aqui, que é um pouquinho mais longo, né, do catecismo, para a gente ver, né? Então, assim, a missa é um sacrifício, sim, mas não é mais é o sacrifício, não é outro sacrifício. É aquele mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece na missa. A teologia chama de sacrifício incruento. Por quê? Porque agora não tem sangue sendo derramado, a gente não aguentaria nem assistir a missa, né? É de maneira invisível. Então, isso aqui tem umas polêmicas por aí, é bom a gente entender, né? Porque tem gente, né, alguns teólogos até, e algumas pessoas importantes, né, deram um sentido de que Jesus está morrendo de novo na missa. Então tem que ter cuidado com isso aqui, porque a diferença aqui é muito tênue. Não, Jesus não morre de novo.
A missa atualiza a morte dele. Mas ele não morre outra vez, senão toda a missa estava morrendo. Por exemplo, agora está acontecendo alguma missa em uma parte do mundo, Jesus estaria morrendo. Daqui a pouco, de novo, em outra parte do mundo estaria a missa. Não, não é outra morte, é aquela mesma. Por isso se chama incruento. Jesus está vivo e ressuscitado e não morre mais. Mas a missa, naquele momento da consagração, traz presente o Calvário aqui, de maneira incruenta. Então, vamos tentar entender isso. Cristo não está morrendo várias vezes, por exemplo. Não morre de novo, né? Por isso que diz, ele morreu de uma vez por todas, né? Isto é o memorial, zikaron, né? A anamnese, né? Ele morreu uma vez por todas. Assim, vamos dizer assim, ele não sofre de novo. Tudo aquilo, ele sofreu uma vez por todas. Jesus não está sofrendo de novo, né? Porque a missa traz presente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, talvez ajude, né? Talvez não ajude, né, Emily? Então, um exemplo do Antigo Testamento. O sacerdote do Antigo Testamento, quando oferecia um sacrifício, o que ele fazia, né? Ele matava um animal, um cordeiro, né? E oferecia como sacrifício. Este ano, na época da Páscoa, ele faz isso. No próximo ano, o que ele tinha que fazer? Pegava outro cordeiro, outro animal, matava de novo e oferecia. Pergunta, é o mesmo sacrifício? Não, porque é um cordeiro diferente. Mesmo que o ritual seja o mesmo, é outro sacrifício. Por isso que cada ano se oferecia um sacrifício. O cordeiro, mas outro cordeiro. Consegue entender a diferença? Então, na missa, a vítima, o cordeiro, é o mesmo de 2000 anos, não é outro. Então, é o mesmo sacrifício. Consegue entender? Então, Jesus, né, não é outro Jesus. Lembra lá no Antigo Testamento? Todo ano você tinha que ir lá pegar um animal, cordeiro, trazer. Era outro animal, por isso era outro sacrifício. Mesmo que o sacerdote fosse o mesmo, ele oferecia sacrifícios diferentes. Fazendo essa comparação, acho que dá para entender, né, Emi? Então, quando a gente fala que Jesus morreu uma vez por todas, mas na missa atualiza o sacrifício, não é outro sacrifício como no Antigo Testamento. Ele não está morrendo de novo. Ele está atualizando a morte vicária dele, né? Um único mesmo sacrifício, né? O sacerdote também é o mesmo. Quem que é o sacerdote aqui? O próprio Cristo. É ele que é o sacerdote, é a vítima, né? O cordeiro imolado. E é o altar também, né? O próprio Cristo que se ofereceu pessoalmente no Calvário e que se oferece na missa através do ministério do sacerdote, né? O padre. Mas é Jesus que é o sacerdote e Jesus o cordeiro. Qual cordeiro? O único. Não morre de novo, senão seria outro sacrifício. Demorei demais aqui porque isso é bem delicado. Dá para entender, né, Emily? A Emily entendeu, gente. Então, só que ela é super inteligente. Então, olha só, citação do Papa Pio XII, vou dizer para vocês. A maneira de oferecer é diferente, né? O Papa Pio XII diz, Jesus não sofre outra vez na missa. Papa Pio XII. Não quer dizer que o seu sacerdócio tenha cessado. Ou o seu amor tenha cessado. Ele continua se oferecendo no mesmo e único ato de 2000 anos atrás, só que de forma sacramental, de forma incruenta, né? Deu para entender, né? Tá claro? Então agora dá para a gente ler alguns trechos aqui do catecismo, né? Se fiz essa introdução, a gente vai ler junto e vamos compreender um pouquinho melhor. Então diz assim no número 1362, a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. O memorial traz presente a realidade acontecida. Memorial, zikaron dos hebreus, quer dizer isso, trazer presente aquilo acontecimento lá da história, traz hoje. A atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício. Tá vendo?
único sacrifício na liturgia da igreja, que é seu corpo. Em todas as orações eucarísticas encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese, ou memorial, né? Que traz presente aquilo, né? Fazer isto em memória de mim. Aqui o catecismo cita aqui, ó, no 1363. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens, né? A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito, né? É atual. Consegue entender, né? Está bem claro isso aqui. Vamos passar aqui para o número 1365, que fala, o catecismo cita as palavras centrais da missa. Vamos entender aqui as palavras centrais. Diz assim: por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Está vendo? É sacrifício. Sangue derramado, oferecido. Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz. Está vendo? Não é outro, é o mesmo. O próprio sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Né? Mateus 26, 28. A Eucaristia, o número 1366, é, portanto, um sacrifício porque representa, torna presente, né? Traz presente, o sacrifício da cruz. Porque ele é memorial, zikaron, né? E porque aplica seus frutos. Daí tem uma citação aqui, né, que está no Danzig, que a gente já conheceu, né, no número 1740, quem tem o Danzig já pode procurar depois, mas eu vou ler porque nos ajuda aqui, né? Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, como sua morte não deveria pôr fim ao sacerdócio que não passa, Hebreus, né? Carta aos Hebreus, na última ceia, na noite em que ia ser entregue, quis deixar à igreja, sua esposa, muito amada, um sacrifício visível, como pede a natureza humana, em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento, ou seja, aquele sacrifício cruento, doloroso, cheio de sangue, lá do Calvário, né? Isso quer dizer, por isso que é incruento, que sem dor, sem aquele sofrimento, sem o sangue. O sacrifício cruento que ia se realizar na cruz, uma vez por todas, uma única vez, sacrifício este cuja memória haveria de perpetuar até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de aplicar à remissão dos pecados que cometemos cada dia. Está muito claro esse documento da igreja aqui, né? Que é do Concílio de Trento, né? Doutrina do sacrifício da missa. Então, mesmo alguns católicos acham que Jesus está morrendo de novo, e aqui está dizendo, é uma única vez. Ele repete, né? Por isso que, às vezes, os protestantes não conseguem compreender, porque eles acham que a gente está matando Jesus de novo na missa. Vocês católicos matam Jesus de novo na missa. Não! Isso é um problema, gente, muito sério, porque é falta de inteligência. E aqui eu não quero ofender ninguém, não, mas a nossa geração perdeu a capacidade de abstração, de se abstrair, entendeu? Isso é falta de inteligência, uma boa filosofia. Porque daí, quando você fala, as pessoas não compreendem. Traz presente, Jesus não está morrendo de novo, né? Então, isso quer dizer o quê? Que participar da missa é estar presente, olha só,
naquele momento da consagração, é estar presente aquela realidade de 2000 anos atrás. Aquele ato de amor perfeito de 2000 anos torna-se presente na hora da consagração. Não é outro, é o mesmo, né? Continua aqui o catecismo no número 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. Apenas a maneira de oferecer é diferente. E porque nesse divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez, de maneira cruenta, no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório, né? Isso é uma citação de Santo Inácio de Antioquia. Já no início, né, os primeiros séculos da igreja, né? Então é história, lá no início, que tá, né, já, essas referências do início da igreja. Por fim, aqui, no número 1368, a Eucaristia é também o sacrifício da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à ação intercessora junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros de seu corpo, né? É a igreja, então, que oferece o sacrifício, né? Cada missa eu devo também me oferecer. Se você continuar lendo aqui, vai ver, né? A vida, a nossa vida, né? A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos aos de Cristo e a sua oferenda total, e adquire assim novo valor. Então, junto com esse sacrifício, eu me ofereço. Minhas dores, minhas decepções, minha vida, minhas lutas, meus trabalhos, meus estudos, faculdades, sei lá o que tem. Oferece como sacrifício de amor. E ele vai transformar tudo isso, né? É oferecido junto com ele. Pois aqui vem, né, recordar, né, preciosamente fazer, né, isso unido à hierarquia da igreja, né? Fazer tudo junto à hierarquia da igreja. E depois tem a citação de Santo Inácio de Antioquia aqui, que vale a pena ler. Considere-se legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou daquele quem este encarregou. Quer dizer que só existe missa se tem o bispo ou o sacerdote, porque o bispo autorizou, né? Então, por que estou dizendo isso é tão importante? Nós podemos comungar fora da missa, mas a gente não consegue celebrar o sacrifício sem a missa. Por isso que, por exemplo, a gente pode comungar na liturgia, na celebração da palavra, celebra as hóstias consagradas e comunga. Qual que é a diferença? Não teve sacrifício. O amor não foi atualizado. Você não viveu, não trouxe, porque isso é só com a consagração, né? Por isso que é importante participar da missa. Não basta só comungar, precisa participar da missa. Claro, a gente entende que em algumas situações as pessoas não têm condições de participar da missa e por isso celebra a liturgia da palavra, a palavra e comungam. Mas sempre que puder, participe da missa. Por mais simples, por mais que não tenha nada, é você entrar nesse mistério do amor, do sacrifício de Jesus, e sacrificar junto com Ele a nossa vida, né, por amor a Deus. Por isso que é importante, né? Muito bem. O número 1370 diz assim no início aqui: a oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão ainda na terra, ou seja, a igreja na terra, mas aquela que está no céu, a igreja padecente, junto com a Virgem Maria, né? A unidade com os santos no céu, quer dizer esse número. Depois o número 1371, né, vai falar da unidade, unidos com os que nos precedem no purgatório, a unidade com os que já morreram. 1372, né, fala de Santo Agostinho, uma citação da Cidade de Deus, do livro dele, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Santo Agostinho resumiu
admiravelmente essa doutrina que nos impulsiona a uma participação cada vez mais completa no sacrifício do nosso Redentor, a celebração da Eucaristia. Diz Santo Agostinho assim, lá no livro A Cidade de Deus. Esta cidade, remida toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como sacrifício universal pelo sumo sacerdote que, sob a forma de escravo, chegou ao ponto de oferecer-se por nós em sua paixão para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Este é o sacrifício dos cristãos. Embora muitos, somos em Cristo um só corpo. Este sacrifício a Igreja não cessa de reproduzir no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que aquilo que oferece, se oferece a si mesmo. Isso é Santo Agostinho. Tá bom, queridos e amados irmãos? Então, aqui terminamos essa parte. Íamos entrar aqui agora na presença, que fala do Espírito Santo, mas como é um tema um pouquinho mais longo, a gente precisava de uns detalhes, vamos deixar para a próxima. Vamos parar por aqui hoje. Agradeço a você por ter assistido, por participar. Leia o catecismo. Eu não li todos os números, mas você leia com calma, né? Se os meus exemplos ajudarem, né, Emily? Fique com eles. Se eles não ajudarem, fique com o catecismo. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você. Até a próxima.